Romanos 14, o verso 7 ao 12, amém? Diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Feche seus olhos. Pai de amor, Tu és o Deus de misericórdia. E nessa noite, Senhor, eu quero invocar o Teu nome, pedindo, Senhor, que Tu fale com todos nós, que a Tua palavra seja liberada e que o bom terreno do nosso coração esteja livre e desimpedido para receber a Tua palavra. Que possamos sair daqui confortados, mas antes confrontados. Que a Tua palavra é uma espada e ela é apta para o Seu trabalho. Por isso, Senhor, vem tirar de nós tudo aquilo que é alma, que a gente confunde com espírito, e tudo aquilo que é espírito que a gente confunde com alma. Vem, Senhor, trazer entendimento de tudo aquilo que a gente pensa que é de Deus, mas que na verdade é de nós mesmos. Que possamos sair daqui renovados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é fazer para Deus sem viver para Deus. Eu pensei em colocar o nome ativismo, mas é muito abrangente. Eu queria falar excepcionalmente sobre esse costume. Irmãos, praticamente todo mundo na igreja quer uma ocupação, fazer algo, porque ele tem um desejo de se sentir útil e dar-se a entender que quando eu faço algo na igreja, eu estou fazendo algo para Deus. E de certa forma, está correto. Mas o grande problema é que tem muita gente fazendo para Deus sem viver com Deus. Tem muita gente falando de Deus sem falar com Deus. Tem muita gente orando por você sem orar com Deus. Tem muita gente amando pessoas sem amar Deus. Essas obras, quando elas não estão antes iniciadas em Deus, elas remetem a um tipo de obra que a palavra de Deus chama, lá em 1 Coríntios 3, feno, madeira, palha. São obras legitimamente boas, mas também legitimamente frágeis. É por isso que o texto lá, ele fala assim: você vai ser salvo, mas como que pelo fogo, porque as pessoas estão fazendo para Deus, mas a verdade é que até o diabo faz para Deus todo dia.
E a gente precisa entender que todos nós, até um tirano, até um rei, até um presidente da república, por mais ímpio que seja, ele está fazendo para Deus. Porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo é para Deus. Mas o que a gente precisa entender é que se nós estamos em Deus, precisamos entender quando a palavra diz que maior é o que está dentro de nós do que o que está lá fora. Porque a gente remete muito esse texto para aplicar quando algo está dando errado, ou porque a gente precisa vencer, a gente está na expectativa de uma vitória. Mas a verdade é porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, porque se eu entendo que eu tenho que viver para Deus, eu tenho uma consciência que Deus é maior do que qualquer sonho ou expectativa que eu tenha lá fora. Quantos estão me entendendo, diga amém por isso. Eu preciso compreender que não adianta fazer sem ser. Não adianta fazer sem ter. Jesus faz menção de um texto em Lucas, onde ele fala assim: por que você me chama de Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu mando? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta assim: o que Jesus está mandando a gente fazer? Você sabe? Será se Jesus está mandando você liderar uma célula? Ou Jesus está mandando você amar Ele de todo o coração? Será se Jesus está mandando você discipular alguém? Ou Ele está mandando você amar o próximo como a si mesmo? Quantos estão me entendendo? Nós estamos tão preocupados em fazer para Deus, que esquecemos do que tem no centro do coração de Deus, justamente. E aí eu preciso contar uma história inédita, que poucos aqui sabem, que é a história do bolo. Quem não conhece a história do bolo de baunilha, levando, não conhece, quem não conhece? Ó, tem umas 3 pessoas, louvado seja Deus. Isso significa que tem gente nova na igreja. Como a maioria das pessoas, havia um certo jovem que decidiu dar o seu melhor para Deus. Quem aqui tem esse sentimento que é legível, que é bom de dar o melhor para Deus? Louvado seja Deus por isso, amém? Diga assim: eu preciso, de fato, dar o melhor para Deus. Mas o grande problema quando se fala de dar o melhor para Deus é que às vezes a gente não entende que melhor é esse. Então o que acontece? Esse jovem, ele falou assim: eu vou estudar, vou me dedicar, e vou ser o melhor confeiteiro do mundo. Eu vou fazer um bolo de baunilha para Jesus. Só que antes disso eu vou estudar nas melhores escolas de confeitaria do mundo. Assim como pessoas querem fazer para Deus e eles vão buscar as melhores escolas de teologia, se formarem, se prepararem, estudarem, gastarem 5, 6 anos, fazer doutorado em pneumatologia, o cara se especializa em fenomenologia, porque ele quer ser o melhor, porque ele quer fazer o melhor para Deus. Aí o cara vai para o CMDT, sei lá, o Colégio Diante do Trono, vai estudar lá para ser o melhor cantor. É esse negócio mesmo aí. Aí o cara vai estudar na melhor escola de piano, de bateria. E aí ele estuda, ele gasta tempo, investe tempo para ser o melhor baixista. Compra um baixo de 6 cordas, né, Isaías? O bichão é bonito, eu estava olhando. Quase não cabe a mão do Isaías, mas tem 6 cordas. E aí o cara compra uma bateria de 10 mil,
um teclado de 45 mil. Já conhece aqueles estudiosos que você vai na casa dele assim, não tem nem lugar para sentar porque os livros estão no lugar? Investe dinheiro. Pois é. Então esse rapaz fez isso. Ele foi investir, foi estudar numa escola de confeitaria na França. E lá ele estudou gastronomia e culinária. E ele estudou sobre a origem da baunilha, para descobrir qual era a melhor baunilha do mundo. Foi estudar sobre a cereja. Então ele estudou sobre a história de Jesus e decidiu fazer um bolo no formato de castelo. Ele fez um bolo espetacular de 3 andares. E no pináculo do templo ele botou uma cereja. Pronto, a obra de arte, a obra-prima da vida daquele homem. Ele finalizou. Então chegou o grande dia. Oh Deus, não tem um negócio. Aí ele chegou na fila do leite, do pão, esperando para ver Jesus. E aí ele chegou para prestar conta, porque você está entendendo aqui que um dia você vai comparecer diante de Deus, amém? E aí chegou o momento de comparecer diante de Deus, ele compareceu diante de Deus, e aí Jesus falou, mostra as tuas mãos, e ele falou assim, está aqui, Senhor. Eu dediquei a minha vida toda em preparar o melhor bolo de baunilha do mundo para você, porque você é o meu Senhor, o meu Deus, e você merece o meu melhor. Diga assim, Jesus merece o meu melhor. Amém? E quando ele entrega o bolo de baunilha, Jesus olha para ele falando assim, não te contaram não? E aí ele, o quê? Eu não gosto de baunilha, eu gosto de chocolate. Imagina você passar a sua vida inteira se preparando para fazer um bolo de baunilha. E você pode ter certeza, aquele bolo devia estar absurdamente gostoso. Só que é igual eu conversando com meu cunhado, ele disse, não pastor, piqui é gostoso demais. Gente, quem gosta de piqui? É muito bom para você. Mas para mim parece o sabor do inferno. Então, às vezes a gente tem a sensação de que porque é bom para mim, Jesus está gostando. Já parou para pensar? Não, com certeza Deus vai querer isso. Porque isso é bom demais. Aí Jesus falou assim, entrega para Miguel que ele ama a baunilha. Irmãos, cuidado que você pode passar a sua vida toda se dedicando a algo para chegar num dia e ser frustrado. Porque tem muita gente fazendo para Deus sem nem perguntar o que Deus quer que ele faça. Irmãos, e o grande problema é que as pessoas não perguntam porque as pessoas não vivem em Deus. Você quer ver algo normal, assim, bem normal, vamos lá, bem normalzinho. Você vem para a igreja, você tem uma aparência fervorosa, você adora a Deus. Jesus está falando assim, você me chama Senhor, Senhor, você canta. Qual foi a Mônica? Cadê a Mônica? As meninas, Marília, cadê Leila? Fala uma música aí que vocês cantaram aí, assim, só para me relembrar aqui. Tu és santo, como é que é? Sempre. Então você está dizendo que Deus é santo, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Não que não é o caso de vocês. Mas imagina, você está levando a sua vida adorando sem adorar. Irmãos, eu conheço pessoas que são adoradoras, que elas estão trabalhando na mídia e termina o culto, ela está impactada, chorando, sentindo a presença de Deus, mais do que a pessoa que ouviu a palavra todo dia sentada. Porque quem tem intimidade com Deus, adora trabalhando e trabalha adorando. Diga assim, quem tem intimidade
com Deus. Adora servindo e serve adorando. Porque preste atenção. Por que eu estou falando isso? Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a alguém que edificou uma obra, ok? Então ele serviu, ele trabalhou, ele estava fazendo, ok? Só que ele não estava vivendo. Quando a enchente veio, diga assim, olha para a pessoa que está ao teu lado, vai, olha aí. Diz assim, ei, a enchente vai vir. Olha para a pessoa que está ao teu lado de novo, fala assim, ei, as brigas virão. Olha de novo para os olhos da pessoa e diga assim, as brigas estão nos visitando todo dia. Olha para cá. Você é fervoroso, vem para o culto, adora, participa de uma célula. Mas dentro de casa, quando a briga vem, xinga um de desgraça. Homem tem mania de chamar a mulher de vagabunda, rapariga. Homem sem Deus faz isso. Mulher sem Deus chama o marido de moleque irresponsável, porque ela usa os nomes que mais machucam. São pessoas sem Deus, são pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda, porque o que Ele mandou antes de qualquer coisa foi você amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você, homem, não gosta de ser xingado, por que você xinga? Se você, mulher, não gosta de se sentir humilhado, por que você está humilhando o marido? Você está entendendo? Essas pessoas edificam suas obras e em qualquer instante tudo cai, tudo desmorona. Porque fazem para Deus, mas não vivem para Deus. Quem é você nessa história? Hoje é noite de ceiarmos, amém? E quando o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, ó, eu estou entregando aquilo que eu recebi. O que eu tenho passado para vocês é aquilo que eu recebi do Senhor. Ou o que recebi do Senhor é o que eu tenho transmitido, se você preferir. Que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e aí ele conta toda a história, mas ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo e decida se tem que ceiar ou não, certo? Não. Examine-se, para que você compreenda que há áreas na sua vida que precisam de conserto, e quando você discernir o seu papel no corpo de Cristo, e como as brigas, as falhas, as quedas que você está vivendo todo dia, as dificuldades estão enfraquecendo a igreja do Senhor, quando você tem consciência disso, você vai gerar arrependimento no seu coração, e aí você vai poder, depois de fazer isso, comer do pão e beber do cálice. Mas essa consciência, hoje, se você é um homem que faz e não vive, precisa chegar, irmãos. Amém? Precisa chegar. Então, sabe, eu coloquei 3 características de quem faz a obra de Deus sem viver para Deus aqui, rapidinho para a gente seguir. A primeira é a falta desse amor genuíno. Irmãos, 1 Coríntios 13, 1 a 3 é muito famoso.
Mas o problema da Bíblia é que a gente lê ela, mas a gente tem uma mania de ler, absorver só a informação. Deixa eu explicar o que é absorver a informação. Absorver a informação é o seguinte: lá no deserto, quando Deus derramou o maná, Ele disse para as pessoas pegarem só o que iam comer naquele dia, sim ou não? Mas as pessoas com uma mania de querer ter, elas guardavam e estocavam na despensa. Quando chegava outro dia estava tudo podre. Assim são as pessoas que querem informação que não vai levar em nada, vai tudo acabar. Então as pessoas, elas buscam, elas estão adquirindo conhecimento que não tem validade, que não tem, que na verdade está tudo podre, porque estão guardando aquilo que deveriam comer. Estão estocando. Olha para a pessoa do teu lado de novo, diz assim: irmão, a Bíblia não foi feita para enriquecer a minha mente. Foi feita para alimentar a minha vida. Entende isso? Tem gente que a Bíblia vem e fica só aqui, ela não desce, ela não gera vida. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você vem para a igreja, você é consolidado, sim ou não? Nós somos consolidados. Aí eu te ensino a amar a gente, aí tu começa a amar a gente. Aí eu oro por ti, tu começa a falar em línguas. Aí começa a falar em línguas. Show de bola, top. Você tá, a administração está aqui, tu aí começa a falar em línguas. Show, massa, top. Tá, cheio do Espírito, ó. Bem isso. E aí, meu amigo, é o cara que dá as ofertas maiores na igreja. O cara, meu amigo, sabe aquele cara que você pode contar para tudo? A única coisa que não pode contar é para viver em santidade com Deus. Mas o resto, a gente pode, tem gente na igreja que a gente pode contar para tudo, menos para ele ser crente de verdade. Você chamar assim: irmão, faz. Ei, vamos estar 6 horas da manhã na igreja para a gente fazer um negócio. Vamos mexer no som? Vamos tocar? Vamos viajar para o homem de verdade? Vamos amar o próximo? Aí pegou pesado. Duras são essas palavras. Se arrependa. Arrepender? Como? Quem está errado é ela. O que eu tenho que perdoar se ela que errou? Por que sempre vocês vêm, toda vez ela está errada, mas toda vez vocês vêm dizendo para eu renunciar? Por quê? Porque quem diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus manda, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a areia. Tem alguém aqui com coragem de construir uma casa assim? Vamos construir, vamos pegar uma areia, vamos construir. Não vamos fazer alicerce, ok? Não vamos cavar, vamos só construir, beleza? Quem quer gastar aí uns 100 mil para fazer uma casa assim? Ninguém? Bota a mão no peito assim. Mexe assim. Será se tem alicerce nessa casa? Quando a pancada vem, você cai? Quando a tentação vem, você cai? Quando a proposta do inferno vem, você cai? Primeira Coríntios 13:3 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. A língua dos homens é a nossa, ainda que eu tenha uma comunicação expositiva perfeita e tenha uma eloquência maravilhosa, uma oratória extraordinária, e fale a língua dos anjos,
se não tiver amor. Diga assim: se não tiver Deus. Se não, Deus é amor. Se não tiver Deus, serei apenas como bronze. Que faz o barulho. Ou como a badalada como o sino que badala, badala, badala. Você ouve barulho. E é só o que ouve. Serei um inútil, cheio de tarefas na igreja. Imagina um inútil cheio de tarefas. Na igreja ele tem função. Ele toca, ele lidera a célula, ele faz parte da mídia, ele serve na Aliança Kids. Meu amigo, ele vem limpar a igreja, meu amigo, tudo ele tá. Chega diante de Jesus. Senhor, eu fiz tudo isso. Não te conheço. Não te conheço. Pastor, por quê? Porque todo aquele que diz Senhor, Senhor e faz o que Ele manda é semelhante a um homem que antes de querer fazer está cavando para encontrar a rocha. Irmãos, as pessoas não querem cavar, elas querem um serviço fácil. Elas querem fazer sem ser. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque fazer sem ser é semelhante a pessoas que fazem muito, mas não fazem tudo que precisa ser feito. Porque Deus não está pedindo muito, Deus está pedindo tudo. Você fala assim, cara, eu faço tanto. Deus não está pedindo para você fazer tanto, Deus está pedindo para você entregar seu coração totalmente para Ele. Porque é Ele quem cuida. O vento sopra onde quer. Ouves a voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem tem um relacionamento com Deus não faz o que o cargo diz para fazer, faz o que o encargo diz para fazer. Cargo é a função, encargo é o algo a mais, é a disposição do coração. Você quer conhecer gente que faz, mas não. Eu vou falar, vou denunciar líderes aqui. Você quer conhecer líder que faz para Deus, mas não vive com Deus? Ele é os últimos a chegar no culto. Só chega atrasado. Ou só chega antes quando ele está escalado para alguma coisa. Quem vive para Deus chega antes porque ele está preocupado com as coisas do Pai. Ele não está preocupado com as coisas da igreja. A mente é totalmente diferente. Você quer saber quem faz para Deus, mas não vive com Deus? No secular trabalha, mas se estiver doente, trabalha no secular, mas falta o culto. Por que o culto eu falto e o trabalho eu não falto? Porque o trabalho é mais importante. Porque eu já faço muito dentro da igreja. Eu acho que eu tenho esse direito de faltar se eu estiver doente. Irmãos, eu estou que não me aguento andar de tanta dor que eu estou sentindo. E eu não estou aqui, não é porque eu sou pastor e tenho que estar aqui. Eu sou pastor porque eu amo Deus. Eu não amo Deus porque eu sou pastor. Porque eu passei o dia todinho, minha carne falando assim, fica, essa dor, rapaz, tu vai andar. A batata da minha perna está latejando aqui. E eu sei que quando eu sair daqui eu vou sentir mais dor, porque eu não consigo ficar parado pregando.
Eu tento ficar ali, mas não consigo. Sem contar esse ombro direito. Sem contar a garganta inflamada. Sem contar a dor de cabeça que eu estou sentindo extrema, forte, que está ardendo os meus olhos. Eu acho que quase todo mundo essa semana teve uma diarreia, um vômito, um negócio, porque tem uma virose do inferno que saiu assolando o povo. Sim ou não? Gente que virou rei, do trono para a cama, da cama para o trono. Conseguia andar, por isso que eu faltei. Porque, irmãos, quando a gente se reúne, o Senhor vem. O Senhor está lá na minha casa comigo. Mas tem coisa que Ele só entrega quando eu e você estamos juntos. Oh, meu irmão. Sem amor, nossas ações são vazias e sem valor aos olhos de Deus. Segundo ponto, orgulho. A segunda característica para sermos vistos e elogiados pelos outros. Mateus 6, 1-4 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por Ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Irmãos, isso é sério. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como faz Eiman. Bom, tu viu como Deus me usou? Tu viu a palavra que Deus falou? Ei, que rema que Deus me deu. Ei. Aconteceu um negócio, sabe por que aconteceu? Porque eu orei. Irmãos, tem muito eu na igreja e pouco eu sou na igreja. Por isso, eu tenho uma péssima notícia para dar hoje aqui. E eu preciso dar essa péssima notícia para que haja um senso de urgência. A maior parte dessa igreja esmagadora, da igreja do Senhor, e eu vou falar só aqui. Se Jesus voltar agora, não sobe. Eu vou ser generoso e dizer, aqui subiria 10%. E olhe lá. Tendo em vista que eu conheço o caráter e o comportamento de todo mundo aqui. Irmãos, esse negócio é muito sério. Algo precisa acontecer dentro de nós. Nós não estamos pregando ministrações para te confrontar. A palavra está querendo te redarguir, ela quer te corrigir, ela quer te trazer para a vontade dEle, quer te trazer para perto dEle. A palavra de Deus fala assim lá em Tiago, ó: achegai-vos a, e Ele se chegará a você. Tem gente que acha que Deus vai se chegar, aí se eu sentir a presença. Irmãos, quem aqui já passou a experiência desse cara? Não estou sentindo nada. Quem já passou por isso? Só eu já passei. Não é pegadinha não. Quem já sentiu? E às vezes a gente vem para o culto e fala assim: cara, eu não senti nada. Porque você acha que você vai vir para o culto para Deus se chegar a você. Mas a gente não vem para o culto para receber, a gente vem para o culto para entregar. Então quando a palavra está sendo liberada, é para você entregar um coração em arrependimento. Está entendendo? Você vem para cá para entregar o seu coração arrependido. Senhor, eu estou arrependido de não trilhar esse caminho, mas a partir de hoje eu decido. Você está entregando. Porque a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a você. Mas nós vivemos essa era onde as pessoas falam assim: hoje eu não gostei do culto.
Não gostei da pregação. Irmãos, fizeram isso com Jesus. Jesus chega lá em Gadara, e aí eles falam assim, ó, eu soube que você multiplica pão, a gente está com fome. Porque naquela época Roma inquiria 800 denários semanais. E eles estavam ficando pobres porque eram obrigados a passar fome, porque Roma estava extorquindo para fortalecer o Império Romano. Extorquia de todas as cidades que eles sitiavam. De todos os impérios, de todos os países. E aí, imagina quanta gente com fome estava passando naquele tempo. E aí, rapaz, ouvi dizer que teve um homem ali que multiplicou pão. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, comeram. Não, bora atrás desse homem, porque eu preciso de pão. Irmãos, olha para cá. Não é diferente hoje. A pessoa vem para a igreja querendo receber algo de Deus. E aí Jesus olha para o povo e fala assim, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, jamais terá fome. Não, como assim? Não, eu não vim para... Não, eu não quero isso. Eu quero pão. Pão de trigo. Eu quero comer, eu estou com fome. O alimento que eu tenho para vocês é outro hoje. E as pessoas sentaram, já estavam lá sentadas, achando que iam receber algo de Deus, mas perceberam que Jesus estava exigindo coisas. Você tem que ser manso. Você tem que ser pobre mesmo de espírito. Você sabia, irmão, que você tem que ser pobre de espírito? A Bíblia diz. Que pobre é aquele que depende de Deus. O rico é o independente espiritual. Ele vive uma vida sem Deus. Aí fala para um povo pobre que tem que ser pobre. Ele disse, não, eu não aguento mais pobreza na minha vida. Aí quando finaliza, ele fala assim, que culto chato, duras são essas palavras, eu mesmo que não fico aqui. E aí a Bíblia diz que uma multidão e alguns dos discípulos que seguiam Jesus, diga assim, discípulos que seguiam Jesus, foram embora. E aí eu chego para vocês e falo assim, e vocês querem ir também? Pode ir. Por isso que quando você ouve o pastor falando assim, não gostou? Porque eu vou fazer o que Jesus fez isso. Esse é o caminho. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. E Jesus quer levar a igreja dele para o destino onde ele está. Não onde você quer. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Porque ele trilhou o caminho, ele está no Pai e fala assim, vem. Não, mas esse caminho é complicado, é estreito. Eu não vou cair. Eu falei, não vai cair. O caminho largo é o caminho da sua vontade. O caminho estreito. Você sabe por que é caminho largo e estreito também? Porque você é cheio de vontade. Então, no meio das suas vontades, você tem muitas opções. Mas com Deus só tem uma opção. Por isso que é estreito, porque é só uma opção. É só uma opção. É estreito por isso, porque é só uma opção. Mas no caminho largo, tem várias opções. Por isso que você não sabe se está dentro, se está fora, se está acertando, se está errando. Está perdido. Porque você está perdido nas suas próprias paixões. Mas a verdade é única. E tem um nome, e se chama Deus, encarnado por Jesus Cristo na terra, para nos dar um destino celestial. Esse lugar, irmãos, e aí onde vem um mistério. Esse lugar não é para quem está bom e curado, é só para quem está doente. Será se você reconhece que você é doente e precisa de cura? Sim ou não? Então Jesus vem para quem está doente, porque você vai expondo as suas dores, expondo as suas dores, expondo as suas dores.
toda obra que Deus faz no meio de nós é resultante de expor. Irmãos, todos os milagres que poderão ou irão acontecer na sua vida serão resultados de você dizer assim: cura-me. Quando tinha um cego e Jesus passava, o cego falava o quê? Eu quero ver. Sim ou não? O paralítico dizia o quê? Eu quero andar. O leproso dizia o quê? Eu quero ser limpo. E você, irmão, está dizendo o quê? Está dizendo assim: mata minha esposa? Mata meu marido? Não. Fala assim: Senhor, muda minha realidade. Senhor, eu quero paz. Eu quero salvação. Você tem que clamar. Invoca-me, responder-te-ei. Vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Terceiro ponto. E irmãos, você vai perceber que tudo que eu estou falando aqui, eu falo há anos, é praticamente a mesma coisa. Só muda o tema, muda as figuras, porque a gente está insistindo na mesma tecla há anos com a mesma coisa, para ver se hoje mais um se converter já é muita coisa. Terceiro ponto: desobediência e falta de submissão. A terceira característica é a desobediência e falta de submissão. Não a mim, irmãos, não a liderança, a Deus, irmãos, a Deus. Irmãos, quem obedece a Deus, submete a palavra de Deus, a gente não precisa estar dizendo: olha, não faça isso. Uma pessoa que vive irrepreensível na presença de Deus, você vai falar assim: irmão, estava pensando nisso aí. Quando você for para falar, o irmão já chega para você: olha, Deus falou isso comigo. Meu irmão, põe a confirmação, porque eu estou sentindo isso. Porque o meu espírito testifica com o seu espírito que nós somos filhos. Estamos conectados com o mesmo Pai. E precisa haver no meio de nós esse desejo ardente em viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque Samuel falou lá em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros. E aí, irmãos, o tempo foi passando e as pessoas foram se acostumando a todo ano ir levar as ofertas de culpa. Não, deixa eu me limpar. E o profeta está dizendo assim: melhor não é obedecer? Por que a pessoa todo ano vai lá, pega um carneiro e entrega? Por que constantemente você está vindo aqui se arrepender das mesmas coisas? Porque você está vindo para a igreja, mas não está vindo para Jesus. Porque as pessoas acham que elas precisam corresponder à liturgia da igreja. Mas não, irmãos, nós estamos aqui para corresponder à vontade eterna do nosso Senhor. É do nosso Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está te ensinando a amar o próximo. Como? Te amando. Mas como que você vai perceber isso se você não se conecta com quem está te amando? Irmãos, por que santidade é tão difícil? Porque Jesus está dizendo, Deus está falando: seja santo como eu sou. Quando eu estou no ambiente da santidade, eu percebo: santidade é isso. Agora sim, porque eu pisei, percebo o ambiente, até o cheiro é diferente,
a iluminação, o local, tudo é diferente. Quando o assunto é santidade, esse é o padrão. Então, uma vez que eu vivo conectado com a santidade, eu vou entender o que Deus está falando. Ele fala, seja santo como eu sou. Mas como que tu é santo? Alguém pode ser como Deus é? Não, irmãos. Mas Deus está falando só de um adjetivo dele, que é a santidade. Ele não está falando para você ser Deus, Ele está falando para você ser santo como Ele é. Irmãos, qual é a maior característica da santidade? Quem sabe me dizer aqui? Sem o Kenobi não. Obediência, o que mais? Olha para aquela bateria ali. Você crê que tem oxigênio lá dentro? Mas você percebe que eu não consigo passar? Não consigo respirar o oxigênio que está lá dentro, porque eu não consigo acessar. Sabe por quê? Porque santidade é isso. Eu habito num ambiente com oxigênio aqui fora, mas o meu oxigênio ele faz separação entre esse oxigênio de lá. Eu sou santo porque eu sou separado, eu não me misturo com o ambiente do mundo. Eu não me conecto com esse mundo. Uma vez que eu recebi dentro de mim a luz e o Espírito Santo de Deus, eu não quero nenhum outro tipo de espírito de influência na minha vida. Seja santo, Deus está lá separado. Então, coisas que precisam ser santas como Deus é. Primeiro, é como você se comporta. Segundo, é se sua mente ela é influenciada pelas coisas do mundo. Deus está falando, seja santo como eu sou. A palavra de Deus é o caminho para a santidade, porque sem verdade não há santidade, irmãos. E por fim, o que você precisa entender é a obediência. Porque aqui fora a gente é amante da gente mesmo. Lá dentro a gente é amante de Deus. E aqui a gente serve a nossa vontade. Lá a gente vai servir a vontade do Pai. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, e para concluir, nós devemos sempre, irmãos, examinar nossos corações e motivações. Por que estamos querendo fazer? Por que estamos fazendo? Por que você quer liderar? Ou por que você lidera? Por que você toca na igreja? O que te alegra servindo na igreja? O que te faz desistir de servir? É Deus ou são pessoas? Fica de pé as meninas que dançam, ou os rapazes que dançam. Todos que dançam aqui. Você dança para quem? Para Jesus? E se você não dançar? Para Jesus também? Ou você vai ficar chateado porque não foi escalado para dançar? Se você não estiver no acamp, você vai ficar tristinho se não for escalado? Se a posição da dança que te colocaram for uma posição que você julga inferior, isso vai mexer com você? Pense nisso. Se só te colocam para dançar no culto da Aliança Jovem, você fala, por que eu não danço?
Você só dança quando você está bem? Quando você não está afim, você dança ou você pede para mudar a escala? Você está aqui na frente dançando porque você gosta de dançar ou porque você ama oferecer para Deus a sua dança? Ame Deus e se preocupe com tudo aquilo que Deus ama, e Ele vai amar e se preocupar com tudo aquilo que é importante para você. Obrigado. Cadê os midianitas, midiáticos? Fica de pé aí quem serve na mídia. – 80% da igreja. Não, tô brincando. Quando você é contrariado, quando o líder manda uma mensagem que você não gostou, como que você responde? Você se submete ao Elionai do mesmo jeito que você se submetia ao José? Do mesmo jeito que você se submetia a Sandy? Do mesmo jeito que se submetia a Eduardo? Ou você olha para ele porque ele chegou agora e disse assim: sabe de nada? Cadê o Elionai? Ministério de louvor. Cadê os Leviatã? Os ministros adoradores do Senhor, levitas na casa do Senhor, por favor, se levanta. É porque às vezes se comporta como Leviatã mesmo. Olha aí, ó. Você é um adorador, meu filho. Não jogue o violão, ó. Não foi escalado, ó. O Benício está chorando. Meu filho, você domingo que vem vai estar aqui. Domingo que vem bote o Benício bem ali, assim, ó. Dá um negócio para ele, moço. Não toma o violão, não. Tá vendo? Não seja assim. Não seja infantil. O Benício pode, ele é infantil. Você não pode. Não gosto. Não me dou bem com Elisa. Não me dou bem quando... Não, eu não gosto do jeito que o Bruno... Ai, eu não suporto quando é a Mônica que vai cantar. É assim? Aí tem como me tirar da escala hoje? Porque eu não consigo cantar quando é o Isaías. Olha, eu só toco se for com o Everton Bruno. Calma. Isso aqui é para... Eu vou botar liderança geral. Fica de pé, liderança. Você chega atrasado na célula. Quando a célula é na sua casa, a célula atrasa porque você é um anfitrião. E quando a gente te corrige, você fica chateado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque no final das contas, todas essas coisas são as motivações por que estamos fazendo o que fazemos hoje. Irmãos, eu estava lá em casa com uma pessoa, um discípulo, e ele estava falando assim: pastor, a minha tristeza é porque eu queria que as coisas fossem, que acontecesse, que fosse.
E eu estou lá batendo na tecla com a pessoa: meu querido, no dia que você se tornar assim, independente se fazem ou não. Porque, irmãos, o que mais a gente sofre na igreja é com quem serve na igreja. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão servindo com motivações erradas. Agora eu quero falar outra categoria. Vocês podem sentar. Você mesmo, não precisa levantar não. Você que não exerce algo ainda na igreja. Irmãos, no mínimo você é líder do seu quarto. No mínimo. No mínimo você lidera a sua casa. Se você é casado, lidera filhos. Ou lidera esposa. Você faz isso por Deus? Vocês estão me entendendo, irmãos? Irmão, você vai para a célula por qual motivo? Irmãos, você vai para a sala de oração amanhã com Deus, para quê? Aliás, irmãos, a sala de oração e amanhã com Deus, ela revela como essa igreja não tem paixão por Cristo. Porque a maior conectividade que existe com Deus é a oração. E nós somos um pouco acima de 400 pessoas na igreja, porque saiu quase 100 quando a Sião foi levantada. E meus irmãos, tem 402 cadeiras aqui, faltou quase 100 pessoas. Todo culto falta entre 100 e 120 pessoas. Hoje você está aqui, semana que vem você falta e o outro ocupa seu lugar. Porque eu acho que vocês têm uma escala. Gente, quem está na escala da falta essa semana? Eu acho que é assim. Sabe por quê, irmãos, que a gente falta? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Quando meu tesouro está em Deus, onde houver reunião que Deus se manifesta, eu quero estar. Irmãos, eu nem quero tratar se é pecado ou não faltar culto, não. Eu quero dizer, é de um povo que está entendendo que não veio para esse lugar para fazer para Deus, e sim para viver para Deus. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé.